um parágrafo do capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando-se de parecer, dizia que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recolheu, nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar na cama, enfermo de febres, e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e saravam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Até aqui, irmãos. Amém. Os irmãos ouviram aqui o que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque, irmãos, ele sofrendo um naufrágio, os irmãos sabem, quem conhece a Escritura, irmão, o Senhor falou com ele. E, irmãos, Paulo, quando o navio estava naufragando, pondo-se em pé, como está escrito na palavra de Deus, irmão, no meio deles disse: fora na verdade razoável, varões, que ter me ouvido a mim e não partir de Creta, porque ele tinha visto, o Senhor já tinha mostrado para ele o perigo que ia correr. Mas agora, disse ele, vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque na mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quer dizer, porque vai acontecer isso e você vai ter que comparecer perante César. Porque, irmão, durante o julgamento, ele apelou, quando estava no Sinédrio, ele apelou a César. E então tinha que tomar um navio e ir para a Itália perante o imperador. Mas o que, irmão, aqui a palavra que o Senhor nos trouxe avante, foi realmente sobre julgamento que nós sofremos, em função até da nossa vida. Porque, queridos, somos servos de Deus, e a vida de um servo de Deus e uma serva de Deus é uma vida diferente. Uns acham que somos fanáticos,
Outros fazem outras deduções. Os irmãos viram, irmão, que Paulo, no entanto, irmãos, abençoado por Deus, e sabendo que o Senhor tinha traçado um caminho, porque, irmãos, uma coisa nós temos que entender: tem coisas que Deus manda, mas tem coisas que Deus permite. E aquilo que Deus permite não é o que Deus manda. Nós temos que entender e ter esta compreensão. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse, irmão, para que até, irmãos, o anjo do Senhor aparecesse para ele e desse o recado, que ele ficasse em paz. Ia por ter essas peripécias, mas o Senhor guardaria a sua vida. Então os irmãos viram, irmãos, que quando, irmão, ele escapou do naufrágio, irmão, chegou a essa ilha chamada Melita, e ali os bárbaros usaram com ele e com os outros, não de pouca humanidade, porque acenderam uma fogueira, estava frio, chovendo, irmão, e na hora os irmãos veem que parece que começa a analisar, mas como? Deus não estava com ele? O Senhor não tinha que comparecer lá perante César, porque de lá ele iria governar a igreja, enviando carta ali, carta acolá, orientando e doutrinando a igreja, os gentios. Mas, irmãos, há caminhos que Deus traça que o homem não compreende. Deus traça caminhos que nós não podemos chamar de coincidência. Para Deus não há coincidência, para Deus há caminhos de Deus. E esses caminhos que Deus traça na nossa vida, muitas vezes nós não compreendemos. Mas, irmãos, o Senhor, para nos levar a Cristo e nos levar à compreensão daquilo que o homem natural não pode entender, muitas vezes permite que passe por caminhos que também nós não entendemos. Porque poderia dizer, mas como? O Senhor ia permitir que ele fosse lá, ele apelou para César, tinha que ir lá em Roma, passar por todas essas peripécias, naufrágio do navio, jejum, fome. Um homem de Deus, um servo de Deus. Pois o Senhor, irmãos, quando ele creu, que encontrou com o Senhor, irmãos, que o próprio Ananias, irmãos, falou, esse homem é um perseguidor. O Senhor falou, ele fora perseguidor, mas ele muito vai sofrer pela minha obra. Prestam todos bem atenção nisso. Então nós vimos, irmão, que eles receberam realmente de maneira carinhosa, foram recebidos de maneira carinhosa, mas quando ele foi juntar ali uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, uma víbora veio e picou a sua mão. Quer dizer, irmãos, a serpente, irmão, colocou veneno nele. Logo que quem conhecia a serpente, quem conhecia a maneira que a víbora atacou, irmãos, falou, agora esse homem está morto. Já fizeram um julgamento. Como muitas vezes fazem julgamento de nós, irmãos, agora o que importa é a nossa consciência para com Deus. E Deus sabe, porque, irmão, eu estava aqui clamando a Deus para o Senhor me mostrar uma parte da palavra, e o Senhor me trouxe esta parte aqui. Deus sabe que alguém está sendo julgado até por a sua intenção. Se a tua intenção é pura diante de Deus, fique em paz, Deus é contigo. Há pureza na tua mente, está em paz com Deus, estando em paz com Deus, não tema nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então os irmãos viram, irmão, que quando a serpente veio e picou-lhe a mão, ele simplesmente, irmãos, viram o que é a fé. O que é a certeza de que Deus está. Chacoalhou a mão, jogou a serpente fora, todo mundo olhou, agora ele vai morrer, agora ele vai morrer. Irmão, ia morrer? Deus ainda ia fazer milagre, porque ele ia fazer oração e Deus ia libertar lá, irmãos, pela oração dele. Os irmãos viram aqui o que aconteceu, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar, a cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram o parecer, já dizendo que era um Deus. Primeiro, tá vendo? O mar não tragou ele, mas agora a serpente traga ele. Quantas vezes, irmão, alguém chega, mas ele não é crente? Ela não é crente, por que acontece isso para ela? Você não é crente? O próprio outro poder, você não é crente, você não serve a Deus? Ele não pode te livrar disso? Você não é crente e Deus permite que você passe isso? Só que depois que você passar e você vai ver a mão de Deus,
O microfone está aqui para você agradecer a Deus a obra que Deus fez na tua vida. O que Deus fez com teu filho, com a tua filha, com teu genro, com teu sogro. Por quê? A fé, irmão, é firme fundamento. Sem fé ninguém agrada a Deus. De forma que, irmão, o que os outros pensam não interessa. O que interessa é o que Deus, que faz o julgamento da nossa consciência, sabe qual é a maneira que nós estamos diante dele. Um pensa de uma maneira, outro pensa do outro. Irmão, uma hora pensavam que ele era uma pessoa desqualificada. Aí já, quando a serpente não fez nada, é um Deus. Prestam bem atenção, irmão. Não interessa o que ele pensa, o que ela pensa. O que interessa é o que Deus pensa de mim e de todos nós. Glória e glória ao nome do Senhor. Por isso, queridos, nós vemos, irmão, que estava ali, irmão, nessa condição, e ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Olha, irmão, prestam bem atenção, porque aqui também tem algo que nós temos que entender. E aconteceu estar de cama enfermo de febre, e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Públio fez um bem, irmão, e recebeu Paulo, fez um bem para ele. Irmão, tudo que nós fazemos de bem, lembremos que aquele que der um copo d'água para um dos pequeninos do Senhor em nome de profeta, não perderá o seu galardão. Muitas vezes nós estamos preocupados, irmão, com alguém da família que colabora até conosco. Senhor, ele me faz bem, ele me permite te servir, ela me permite isso, ele me permite aquilo. Senhor, e tu não vai chamar? Irmão, presta bem atenção. Nem que for na última hora, o Senhor vai fazer a obra. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmão, muitas vezes o Senhor que conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabe o que pode acontecer. Irmão, mas uma coisa, irmão, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Glória e glória ao nome do Senhor. Irmãos, a promessa de Deus não volta para trás. Irmão, nós sabemos de caso que o Senhor prometeu e demorou 50 anos. Mas para que tanto tempo? Porque o tempo de Deus é um tempo e o meu tempo é outro tempo. Demorou? Demorou para ti, demorou para mim, mas para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. O que importa é que, irmão, Deus conhece o presente, o passado e o futuro. E Ele sabe quando tem que operar. E querendo Deus, quem pode impedir? Os irmãos viram, esse Públio fez ali um favorzinho. E o Senhor permitiu que Paulo foi lá. Irmão, quem foi que fez o bem? Paulo foi agradecer? Não, Deus fez por Paulo. E assim, aquele que faz por nós recebe a bênção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, ao menos um filho, irmão, coopera conosco e nós teríamos prazer que ele viesse. Teríamos prazer que ela viesse. Vai chegar o tempo que ela vem. Chega o tempo que ele vem. É só ter paciência, que com a nossa paciência nós vamos possuir a nossa e a alma de mais alguém. Por isso, irmão, os irmãos viram que a palavra ainda fala, feito pois isto, vieram também com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram de coisa necessária. Quer dizer, o caminho de Deus foi, irmão, Deus permitiu que, irmãos, o navio ali tivesse um contratempo qualquer em função do vento. Tiveram que navegar em cima de tábua, nadar, chegar até na praia, chegar até ali. Foram bem recebidos. Irmão, Deus fez milagre. Irmão, chegou a hora e prepararam tudo para ele chegar a Roma. Irmão, quando chegaram a Roma, Paulo ficou ali, irmão, numa prisão. Mas da prisão, irmão, ele escrevia as cartas
para as igrejas, ensinando Cristo às igrejas dos gentios. Assim, irmão, esta passagem hoje é lembrada. E o Senhor ensina que Cristo é bondade, misericórdia e salvação. É aquele que estiver em Cristo, irmãos, ele nunca será esquecido por Ele, nunca será esquecido por Deus. E no fim, ainda a vida eterna. Entendemos, queridos? Agora, é importante, irmãos, como o Senhor já deu de falar, a reverência e a crença na palavra de Deus. Porque, irmãos, nós percebemos muitas vezes que alguém vem, irmãos, e a palavra é um mero discurso. Agora, ela faz efeito para quem a recebe com fé. Quem recebe a palavra de Deus por fé, ela faz efeito. Irmão, tudo que é feito pela fé recebe a bênção de Deus. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé. Por isso que até o testemunho que nós vamos vir aqui, nós agradecemos a Deus que o Senhor for fiel na fé. Porque, irmão, a fidelidade é na fé. Nas obras não podemos nos vangloriar. Erramos por um pensamento, erramos por uma palavra, por uma atitude, mas na fé inabalável alcançaremos a misericórdia de Deus. Deus seja louvado, irmãos.